Pessoal, boa noite. Meu nome é Renato Aloy. Vou dar continuidade aqui no curso do Arduino. Nós estamos na aula 10. Hoje eu vou falar mais um pouco de programação. Na aula passada nós falamos sobre comunicação serial e eu tive um pouco de dificuldade aí para explicar para vocês, porque tem algumas coisas que a gente não viu aí sobre a parte de programação. Então a gente precisa andar com as duas coisas juntas aí, eletrônica e programação. E agora começa a ficar um pouco mais fácil, a curva de aprendizado é mais suave. Mas de qualquer forma a gente tem que passar por essas partes que são um pouco cansativas, mas não tem jeito, a gente tem que passar por isso. Eu vou falar aí de strings e laços, né? Strings que até na aula passada eu utilizei para fazer a apresentação da serial. E a gente falou um pouco de array de caracteres, a gente vai ver mais um pouco aí, e o objeto string. E laços, né, que são conhecidos por loops e são muito utilizados na programação, principalmente de microcontroladores. E aí, para finalizar, para não deixar essa aula muito cansativa, eu vou falar um pouco, fazer uma aula especial aí sobre desmontar aqui o Arduino. O que eu quero dizer com isso? Esse aqui, né, nosso conhecido Arduino, e a gente tem aqui o microcontrolador principal. Esse cara aqui, eu vou extrair ele dessa placa azul aqui, vou colocar ele na protoboard e fazer funcionar na protoboard. Então isso que a gente vai ver daqui a pouco. Vamos só passar por essa parte de strings e laços, porque a gente precisa aprender isso aí. Bom, a gente viu que strings aí é utilizado na comunicação serial, display de LCD também, quando a gente vai enfiar informações em strings, né, em array de caracteres e tudo. E laços são executados para conter aí o loop, né, ou seja, a gente viu que o Arduino ele tem aquela void loop que fica executando constantemente, mas a gente tem outras opções para fazer execuções contidas. Às vezes não precisa ser eternamente, a gente pode fazer sair do laço para entrar em outro, ou seja, esse é o grande truque, né? Então vamos falar primeiro um pouco aí de string. A partir da versão 0.19, se eu não me engano, o Arduino já comporta o objeto string. A gente viu na aula passada o array de char, que, deixa eu mostrar aqui, esse aqui é o array de char, né? Quando a gente declarou a variável aqui, no caso var1, do tipo char, e ela tem 4 posições onde eu posso armazenar 4 caracteres. Eu estou armazenando uma frase aqui, EI, né? EI e um ponto de exclamação. São 3 caracteres, mas eu preciso de um quarto caractere que é o terminador da string. Muitas funções, inclusive as da serial, elas esperam esse caractere especial de controle aqui para finalizar a string, para saber justamente que se trata de uma string. Então por isso que a gente sempre precisa declarar um caractere a mais. Então se a nossa string vai ter, nossa frase de texto aí vai ter 3 caracteres, eu preciso declarar 4 e assim por diante. E aqui a forma que a gente acessa as nossas variáveis, no caso a gente está guardando o valor aqui, lembrando novamente aqui, o caractere ele tem aspas simples, né? A gente usa essa apóstrofe para delimitar o caractere. Então aqui no caso do caractere E maiúsculo eu estou atribuindo o valor dele na posição 0 da variável 1, né? Do array de caracteres chamado var1. E assim por diante aqui até o último caractere, e o resultado disso é uma string. Inclusive, olha lá, string a gente coloca aspas duplas, que é a string A. Então, quando é um único caractere, aspas simples. Um conjunto de caracteres, aspas duplas. Aqui eu fiz um exemplo aqui para a gente usar até a própria serial. Deixa eu ligar meu Arduino aqui. A gente já sabe que a gente precisa colocar o serial.begin e definir a velocidade para iniciar a serial. E deixa eu copiar esse código aqui para a gente ver o que a gente vai fazer no loop aqui. Eu vou jogar no meu Arduino. E o próximo slide é o conteúdo do loop, que é o que? É aquela montagem da
da nossa string, um formato de caracteres, e eu vou imprimir na serial. E aqui, olha só, eu estou usando um laço aqui, while, e passando a condição 1 para ele, ou seja, ele vai ficar parado eternamente nesse ponto aqui. É uma forma de se parar a programação e fazer com que fique parado nesse ponto sem que comece tudo de novo. Então ele só vai imprimir essa frase aqui, ei, uma única vez. Vamos ver isso. Cadê aqui? Copiar esse conteúdo da função loop para dentro aqui, junto aqui. Pronto. Vou fazer a publicação para o meu Arduino. Cadê? Agora está indo. Então ele publicou isso no Arduino. Eu abrindo o monitor da serial, ele imprime EI uma vez e fica parado lá eternamente. Olha aqui o EI. Deixa eu ver se dá para focar direitinho lá. Ele imprimiu o EI e ficou parado. Ele está parado naquele while com a condição 1, ou seja, a condição de verdade, né? Essa condição de verdade diz para o programa ficar parado aqui para sempre. Então isso a gente vai ver agora. Vamos ver primeiro o objeto aqui, string, e a gente já vai ver laços daqui a pouco. A gente vai entender melhor isso. Da mesma forma que a gente fez o array de caracteres para formar uma string, o Arduino ele tem esse tipo string. Então na hora de declarar uma variável, eu posso declarar ela como string e dar um nome para ela, e ela recebe um valor, um texto, que a gente pode ser fixo, ou a gente pode concatenar. Olha aqui um exemplo para concatenar uma string na outra aqui. Eu posso fazer junção de strings, então ela é mais, vamos dizer assim, versátil do que o array de caracteres. Então a gente usa de vez em quando, tem gente que prefere usar sempre esse objeto de string como o tipo de variável e trabalhar com essas funções que ele tem aí, com essas facilidades que ela traz pra gente. Mas é a mesma coisa. Quando eu digo string, eu estou falando de um conjunto de caracteres. No caso, esse string aqui, que é a declaração aqui, é o objeto string que vai guardar uma string que, apesar de ser o mesmo nome, eu estou querendo dizer que é o objeto string que vai guardar um conjunto de caracteres, tá? Então é comum eu às vezes falar uma string, mas eu não estou falando do objeto string, eu estou falando do conjunto de caracteres, tá? Então é bom a gente separar bem isso e entender bem isso, tá? Bom, aqui tem alguns exemplos, né, do uso aqui. Uma forma de fazer a declaração aqui é usando as aspas duplas e passando a string com aspas duplas. Outra forma é criando o objeto a partir do seu construtor aqui, que é escrevendo o nome do objeto, né? String, abre parênteses e passa o caractere aqui para a gente converter. Ele vai converter esse caractere em uma string. Aqui uma outra forma de se colocar um texto na string aqui, né? Na variável do tipo string, convertendo ela para um objeto. E concatenar essas strings, a gente também utiliza aí o construtor para fazer isso, tá? Eu não vou entrar muito em detalhe aqui porque a gente vai vendo isso na hora de utilizar mesmo. Aqui eu coloquei um outro exemplo, iniciando de novo a serial, né? E aquele exemplo do way, olha como ele fica mais fácil agora usando string. Eu não preciso ter o caractere de finalização porque ele já faz isso automaticamente. Então o código fica mais limpo, é por isso que às vezes algumas pessoas preferem utilizar o objeto string do que o de caractere, né, de array de caracteres. Eu não vou nem jogar esse código no Arduino, porque ele vai dar o mesmo efeito do outro lá, é mais para demonstrar aqui como é que fica na programação, tá? Eu escrevi um post no blog, lá em renatoaloy.blogspot.com. Deixa eu abrir ele aqui só para mostrar. Aqui é sobre justamente strings no Arduino. Então
aqui está explicando com mais detalhes isso que eu falei agora de strings, de formas de declaração, como que a gente pode usar a array de caracteres, como é que a gente declara, como é que utiliza, como é que converte. Tem bastante informações aqui sobre os arrays de caracteres utilizados como strings de texto, a questão de aspas simples ou aspas duplas, né, quebrando strings longas, e aqui um exemplo, e mais para baixo o objeto string, também estou falando dele aqui, e as funções que ele traz para a gente. Então essa é a grande vantagem do objeto string, é que ele tem muitas funções aqui que auxiliam na hora da gente recortar um texto, concatenar, copiar para a memória, depois trazer isso de volta, enfim. Tem várias coisas aqui, para memória não, né? Mas quando a gente quer, por exemplo, converter de volta ele para um array de caracteres, quando a gente quer transformar todas as letras em minúsculas ou todas em maiúsculas, tirar espaços do início ou do fim, tem a função trim aqui, tem a to uppercase que transforma tudo em maiúsculo, to lowercase que transforma tudo em minúsculo, funções de pesquisa, né? Que mais? Replace para substituição de caracteres. Então, tudo aqui vocês dão uma olhada nisso aqui, vale a pena. Está no renatoaloy.blogspot.com. Aqui na organização por... Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui na organização por data. A gente tem aqui em 2011, dezembro, strings no Arduino. Tá bom? Vamos voltar lá então para a gente falar dos laços. Os laços, a própria execução da função void loop, que a gente já viu bastante aí na programação e que a gente viu que são necessárias, até se a gente não colocar o void setup e o void loop, não tiver essas duas funçõezinhas, não vai compilar, e o loop fica rodando eternamente, executando sempre o mesmo código. Que é o que eu coloquei aqui, que é a função principal do Arduino, o laço eterno, né? Dentro do loop, normalmente a gente costuma colocar outros loops com while ou do while, para fazer o quê? Para fazer aquilo, por exemplo, que eu fiz na outra aplicação lá, que era simplesmente manter o programa parado aqui, eternamente rodando um while nulo. Vocês podem perceber que ele não abre e não fecha chaves, que nem o nosso loop aqui. Ele faz o que? Ele tem simplesmente um ponto e vírgula no final, quer dizer, ele vai ficar com uma execução nula, simplesmente executando para sempre, aí, porque a condição nunca vai mudar, né? Aqui está sempre 1. O que a gente faz aqui, quando a gente quer que ele fique rodando, atendendo alguma condição, a gente coloca a condição aqui no lugar do 1, quando ela se alterar, ele sai do laço, e é assim que a gente usa essa funcionalidade. Então aqui na declaração vocês podem ver que eu coloquei o abre e fecha chaves, quer dizer, quando eu declaro um while, a condição que vai fazer ele ficar rodando em loop vai estar escrita entre os parênteses aqui. Eu tenho que colocar uma condição para dizer, while quer dizer justamente enquanto, né? Enquanto essa condição for verdadeira, execute o que está dentro das chaves. Se tornou falsa essa condição, saia e continue o resto do programa. E o while, ele é bem parecido com o do while. A única diferença entre o while e o do while é que o do while ele executa o while depois. Aqui no while e abre e fecha chaves, ele primeiro verifica se a condição é verdadeira, aí sim ele vai executar o que está dentro das chaves. Aqui ele faz o que? Ele diz assim, faça o que está dentro das chaves, aí depois disso verifique se a condição é verdadeira e decida se vai continuar executando o que está dentro das chaves ou não. Então só muda a ordem de quando que é verificado essa condição para saber se continua executando ou não. No caso aqui do while, ele tem por característica executar sempre uma primeira vez antes de saber se pode continuar executando ou não. Muitas vezes isso é útil. Tá? O for, que é um outro tipo de laço, que é controlado por contador, ou seja, eu declaro um contador i aqui, e eu digo, quando i for menor que determinado outro valor, estou dizendo aqui um x, aqui qualquer outra coisa, e faça o incremento de i.
Então ele vai rodar i é igual a 0, igual a 1, e ele vai, cada vez que ele for incrementando esse contador, ele está rodando o que está programado dentro das chaves. Quando atingir a condição aqui, ele para. Então ele vai rodar por um determinado número de vezes definido aí pela essa nossa condição. Aqui não precisa ser exatamente i menor do que x, pode ser i maior, ou você pode inverter, colocar o i em vez de igual a 0, colocar o i igual ao máximo que você quer que execute, e que o i seja maior que 0 e i menos menos, ou seja, ele vai rodar ao contrário, decrementando o valor da variável e não incrementando. Então a gente usa o for quando a gente normalmente quer verificar o valor de alguma lista ou de arrays, para quando a gente quer rodar todo o conteúdo de um array de caracteres, por exemplo. A gente pode dizer aqui que o i é igual a 0 e o i vai ser menor do que o tamanho do array de caracteres e que ele seja incremental. Então a gente vai conseguir, ou seja, o i vai ser justamente o nosso índice desse array. A gente vai poder pegar todos os valores, cada um dos valores, cada vez que o laço rodar, porque o i vai sendo incrementado e a gente vai pegando aí os valores dos caracteres, tá? A gente vai vendo isso durante o curso também, é mais para dar a introdução agora. E o que eu quero falar aqui, que é o mais interessante dessa aula, se a moto me deixar falar, né? É justamente fazer o que? Deixa eu ver se eu posiciono minha câmera aqui de forma a mostrar o que eu vou fazer aqui. O que eu quero fazer? Vou desligar aqui. Eu quero pegar esse chip aqui. Muita gente tem dúvida quanto a isso, que é o seguinte: o que eu faço na hora que eu vou transportar a minha aplicação que eu publiquei aqui no meu chip? O que eu faço para transportar ela para o meu ambiente de produção, por exemplo? Imagina que eu tenho um robô que está esperando esse chip lá e eu vou colocar ele no meu robô com a programação que eu fiz e carreguei aqui no meu Arduino ou no meu CLP, enfim, aonde eu quero transportar minha programação. A gente tem duas opções. Uma delas é fazer o que eu vou fazer agora, que é utilizar a plataforma do Arduino aqui para gravar o meu programa dentro do chip aqui e transportar ele, que eu vou fazer aqui o transporte para uma protoboard. A outra forma é no seu robô, no seu CLP, enfim, você ter o seu chip lá fixo e você ter uma interface USB que você programe diretamente no chip que está no seu robô, no seu CLP. Essas são as duas formas de se fazer isso. Eu vou fazer uma delas aqui para a gente ver. Então, desculpa, deixa eu ligar de novo meu Arduino, porque eu vou fazer o seguinte: eu vou carregar aqui. Deixa eu mostrar o que eu vou fazer aqui. Meu computador está reclamando de bateria. Só um instantinho, gente. Deixa eu só plugar aqui. O cabo da bateria antes que ele desligue aí no meio da aula. Pronto. Tudo ligado de novo. Vamos lá. Deixa eu abrir meu Arduino aqui. Cadê? Fecha meu Serial Monitor. Eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui, ó, em File. Deixa eu tentar mostrar isso. Examples, Basic e pegar o Blink. Tá? Aqui abri o código do Blink. Esses exemplos é bom vocês sempre darem uma olhada aqui e estudar eles para entender a parte de programação. Com o Blink aqui, que ele faz piscar o LED ligado na porta 13, eu vou fazer o upload. Então tá. Então ele está fazendo o upload aqui. Olha lá, ele iniciou, fez o upload e começou a piscar o LED ali que está conectado na porta 13, que a gente já sabe aqui na nossa plaquinha que esse LED está especialmente aqui para a gente fazer esse tipo de teste. Voltando aqui, o que eu vou fazer? Vou desligar, tá? E vamos dizer que eu quero pegar essa programação de piscar o LED e transferir ela aqui para minha protoboard. Como é que eu faço isso? Vocês podem utilizar aí, tem pinças especiais para isso. Eu tenho uma aqui de sobrancelha, mas ela quebra um galho. Só para levantar um pouco aqui o chip. Então vocês enfiando embaixo aqui, vocês vão conseguir levantar o chip do berço. Lógico que isso só dá para fazer aqui no caso do Arduino, que tem esse berço aqui, que quando o chip é soldado direto na placa não adianta.
Por isso que existem essas duas opções. Uma delas é utilizar o berço para transportar o que foi programado de um chip de um lugar para o outro. A outra forma é ter a interface de conversão serial USB no seu ambiente de produção, ou seja, no seu robô, no seu CLP. Aqui, vocês já vão entender isso, quer ver? Aqui, o que eu fiz? Deixa minha plaquinha lá. Eu coloquei o chip aqui, mas eu tenho que tomar muito cuidado com o chanfro. Vocês vão ver que tem um chanfro no chip, ó, num dos lados dele aqui, tem um chanfro que me diz qual é a perna 1 e qual é a última perna. Então eu vou até virar esse chanfro para cima aqui. Aqui. Então meu chanfro ficou aqui. Tá? Deu para ver o chanfro aí, né? Tá, meu chanfro está aqui. Tem até uma bolinha do lado do chanfro que me indica meu pino 1. Então eu tenho aqui a perna 1 do microcontrolador. Esse aqui é o ATmega 328, tá, gente? Então, eu tenho 28 pernas aqui, sendo a primeira perna aqui, segunda, terceira, agora perna 14 aqui. A perna 15 é a do outro lado aqui em paralelo e depois sobe 16, 17, 18 e a 28 aqui, tá? Então o que eu preciso fazer aqui para funcionar? Eu tenho que fazer algumas ligações básicas. O que eu vou precisar? Eu vou precisar disso aqui, ó. Opa! Quase foi minha câmera. Eu preciso de, aqui, basicamente, ou seja, bem minimamente falando, eu vou precisar de um cristal de 16. Pega aí o foco. Um cristal de 16 MHz, tá? Para poder ligar aqui nas pernas certas aqui do meu Arduino. Vou precisar de 2 capacitores de disco de cerâmica de 18 ou 22 picofarads. Os dois precisam ser iguais. Se for 18 tem que ser 2 de 18, se for 22 tem que ser 2 de 22. O ideal, o recomendado inclusive que o Arduino usa é 2 de 22. Eu estou usando 2 de 18 aqui porque eu não tenho, mas dá na mesma. O LED e o resistor, para a gente poder montar o circuito para piscar o LED, né? Eu coloquei aqui, já vou falar um pouco aqui do LM7805, vocês vão entender por quê. Vamos deixar ele de lado um pouquinho agora. O que eu vou fazer agora aqui? Deixa eu ajustar minha câmera para ela não cair aqui. Cadê? Era aí. Aqui eu vou fazer o seguinte, vou utilizar aqui essas linhas aqui de energia, colocando o negativo aqui e o positivo aqui, com os fiozinhos que eu já tenho, e do outro lado vou usar a alimentação da minha placa aqui do Arduino, vou puxar essa energia aqui do ground, vamos ligar aqui ground, que a gente já conhece bem, né, a barra do power pins aqui, eu tenho o ground e tenho 5 volts. Então eu vou puxar daqui, aqui da barra mesmo estando sem o chip, vou puxar daqui, porque essa barra de força aqui, ela é comandada aqui pelo circuitinho aqui de alimentação, e vai ser alimentada aqui pela minha USB, então eu vou ter 5 volts aqui, que eu vou também ter os 5 volts aqui. Eu preciso ligar alguns pinos do ATmega, o pino 7, aqui ó, a perninha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eu vou ligar aqui no positivo, tá? O pino 8 eu ligo no negativo, o pino 9 e 10 são as duas pernas do nosso amigo aqui do cristal de 16 MHz, pino 9 e 10. Os capacitores, eu preciso ligar eles em cada perna do cristal e no outro lado no negativo. Como eu já liguei o negativo aqui no pino 8 aqui, eu vou aproveitar essa trilha adjacente do pino 8 e ligar um capacitor em uma perna e no pino 8 aqui, e o outro capacitor na outra perna e também lá no pino 8. Eles vão ficar assim, ó. Olha lá. Tá? Isso aqui ligado, eu já tenho. Não, ainda falta uma coisa que é o seguinte: falta ligar o negativo aqui. Cadê? Meu pino 20. Então aqui eu tenho 15,
16, 17, 18, 19 e 20 eu vou ligar no positivo, tá? E 21 e 22 no negativo. Pronto, meu Arduino está montado aqui na protoboard. O LED da porta 13, vocês têm que ver que é um mapeamento. Então a porta 13 do Arduino, na verdade, é a porta 19 aqui do nosso ATmega. Então o que eu vou fazer aqui? Vou ligar o LED aqui na porta 19, a perna aqui do anodo no 19, o catodo vai aqui, que eu vou puxar um outro jump em série com o meu... Deixa eu pegar um outro jump aqui, em série com o meu resistor. Eu puxo outra perna do resistor para o negativo. Pronto, eu estou com o meu circuito do LED ligado na porta 13 do Arduino, que é o pino 19 do ATmega, tá? Com isso, a hora que eu ligo o meu Arduino aqui, o que vai acontecer? Nada, porque eu fiz alguma coisa errada, é isso? Não, tá aqui, pronto, tá com mau contato. Ai, peraí. O que está acontecendo aqui? Tá com mau contato. Aí, agora tá piscando. Protoboard tem disso, viu, gente? Dá mau contato mesmo. Então tomem cuidado com isso. Aí o que aconteceu aqui? Eu tô com o Arduino funcionando na protoboard. A programação tá lá piscando LED. A única coisa que eu tenho aqui é essa conexão externa de energia. Posso eliminar ela também. Aí que entra, vou desligar aqui, deixa eu desligar a plaquinha do Arduino. Aí que entra esse cara aqui, que é o LM7805. Ele tem o que? Ele tem uma perna de entrada que pode entrar aí 9, 12, 15 volts. A perna do meio é um ground e tem a perna de saída que vai sair 5 volts bem reguladinhos, para a gente poder alimentar o nosso Arduino na protoboard. Cadê o datasheet dele? Olha aqui, ó. Lembra que eu falei que datasheet é importante? Olha aqui, ele me diz aqui quais são as pernas. Então a gente olhando nessa visualização, a primeira perna de lá é a da entrada, a do meio é o ground e a terceira é o output. Então voltando aqui, aquela minha conexão que eu tinha feito lá no outro Arduino, eu vou fazer agora ela aqui, ligando este cara aqui. Então a gente viu lá que a perna de lá é a entrada, a do meio o ground e a de cá a saída, que vai ser o meu 5 volts regulado, essa perna de cá. Então eu vou ligar aqui no pino adjacente, vou ligar lá atrás dele o ground na perna 2 e a minha alimentação aqui do positivo na perna 3 aqui, a perna mais de cá. Nessa primeira perna, que é a perna de entrada aqui, eu vou ligar uma bateria de 9 volts, que eu tenho um rabicho já pronto aqui, olha só. Esse meu rabicho está pronto aqui com um conector aqui na ponta. Então eu vou aproveitar a perna do meio de novo para ligar meu negativo, e o positivo fica na perna mais aqui, nessa visão aqui, na perna mais da esquerda aqui. Com isso, agora eu já tenho o meu, basta ligar a bateria. Ligou? Deu mau contato? Tá com mau contato aqui. Aí, pronto. Agora estamos independentes. Então vocês podem perceber o seguinte. O que eu quis mostrar com tudo isso daqui? Que aqui está o meu Arduino, fora daquela plaquinha azul, tá? O que tem nessa plaquinha azul? O que é interessante dessa plaquinha azul? É que ela tem já a parte de conversão de serial USB que está aqui, porque do jeito que está aqui, como é que eu faço para gravar novos programas? Não tem jeito, porque eu não tenho a minha interface de comunicação serial aqui. Por isso que o Arduino ele faz aí bastante sucesso, porque ele já traz tudo pronto aqui, que a gente tem essa parte de interface comunicação USB serial. Aqui a gente tem uma fonte de... A gente não teve que colocar lá o LM7805, olha ele aqui, ó, no meu dedo indicador aqui. Tá? Tudo isso já está resolvido nessa plaquinha aqui, por isso que ela facilita muito a nossa vida. Outra coisa que existe são os clones e genéricos do Arduino. Esse aqui, por exemplo, é um que eu criei chamado Protuino. Na verdade ele nasceu justamente nessa ideia que eu mostrei agora para vocês aí, de colocar o Arduino na protoboard, por isso que ele chama Protuino. E eu criei umas breakouts aqui que são, na verdade, a montagem que eu fiz ali
com alguns componentes a mais, mas é aquela montagem numa PCB separada aqui, que tem o microcontrolador principal e as portas aqui do Arduino aqui nesses furinhos aqui, nessa barra de pinos aqui. O reset está aqui, ó, tá? Aqui um LED para indicar que está funcionando o verde e o vermelho ligado na porta 13. Se eu pegar esse chip que está aqui e colocar ele aqui, ele vai sair piscando aqui o LED conforme a programação lá. E aqui, de forma separada, eu tenho a parte que faz a conversão USB serial, tá? Vocês podem encontrar isso no site. Deixa eu mostrar o site para vocês aqui para finalizar, que é um site chamado aqui labdegaragem.com. Esse site aqui vocês vão poder encontrar informações sobre o Protuino, informações sobre Arduino também. É uma comunidade aí sobre desenvolvedores independentes, né? Então vocês podem encontrar bastante informação aqui. Inclusive eu vendo nesse site o Protuino para vocês, para quem quiser montar seu próprio Arduino aí, poder fazer esse tipo de montagem aqui e ter o Arduino, né, o seu próprio Arduino, tá bom? Então, mais uma vez aí, não deixem de visitar o renatoaloy.blogspot.com, até porque vocês precisam aí dar uma estudada legal aí no material sobre strings. A câmera arrumou agora aqui. E é isso aí. Qualquer dúvida, sugestões, só escrever renato.aloy@gmail.com, mandar para mim, beleza? Até a próxima aula, pessoal. Valeu!